A igreja passará pela grande tribulação? Nos últimos dias há uma discussão muito grande nas redes sociais sobre esse tema. Nós temos os pré-tribulacionistas, os que acreditam que não vão passar, e os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja deverá passar pela grande tribulação. Há uma grande discussão com apresentações de argumentos aprofundados, mas a Bíblia só traz uma verdade. Não existe meias verdades, nem uma segunda verdade. Só existe uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não existe nenhuma base bíblica interpretada corretamente que ateste que a igreja passará pela grande tribulação. Não existe. A igreja não vai passar, e eu vou te provar hoje aqui nesse vídeo que a igreja não passará pela grande tribulação. Em primeiro lugar, eu vou argumentar em cima do texto que utilizam para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o texto comumente utilizado é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou ler com você. Ele diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, está falando de arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, dando a ideia de que é para o povo não ficar pensando, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O argumento deles é que esse texto diz que o arrebatamento não acontecerá antes que se manifeste o anticristo. Pois bem, a questão toda é confundir o que está escrito. A Bíblia diz que a igreja só será arrebatada depois que o Espírito Santo, depois que o anticristo se manifestar. E eu concordo, é bíblico, está aqui. A questão é exegese, a questão é interpretação. Porque manifestação é diferente de coroação. Vou citar um exemplo. Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, e lá me ungirás o rei de Israel. Samuel vai à casa de Jessé, e lá unge Davi como rei de Israel. Ele diz: eu te unjo o rei de Israel. Davi estava ungido rei. Pergunta a você: Davi virou rei naquele dia? Davi pegou o trono naquela semana? Davi se tornou rei no ano seguinte? Não. Davi se tornou rei anos e anos depois daquela unção a rei. A Bíblia não diz que o anticristo tem que estar coroado, assentado para a igreja ser arrebatada. A Bíblia diz que ele tem que estar manifesto. O que aconteceu com Davi foi manifestado naquele dia que Davi era o próximo rei de Israel. Mas Davi só assentou no trono anos depois. Da mesma forma, a Bíblia diz: o arrebatamento não acontecerá sem que antes primeiro se manifeste o anticristo. O anticristo já está manifesto. O anticristo já está no nosso meio. O anticristo já está, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio. Já está manifestado o império do anticristo. Os políticos já estão dizendo abertamente, os globalistas, que sobre a nova ordem mundial. Durante décadas esconderam isso. E agora já falam abertamente que o mundo só vai ser melhor quando houver só um governante no mundo. E, obviamente, esse governante é o anticristo. Então já foi manifestado o anticristo, mas o anticristo ainda não assumiu, não foi coroado. Por quê? Porque quando João recebe a revelação de Jesus Cristo, o anticristo ele só aparece no capítulo 6 do Apocalipse, na abertura dos 7 selos, quando surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro, assentado num cavalo branco e vestido de linho branco,
com um arco na mão é o anticristo. A igreja é arrebatada no capítulo 4 e o anticristo só aparece no capítulo 6 para fazer uma aliança, inclusive com Israel, porque a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas como é que o Senhor prova que a igreja não passará pelo arrebatamento? Primeiro, leia comigo, Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 10. Aleluia, Apocalipse 3, versículo 10 diz assim, como guardaste a palavra do meu testemunho e não negaste o meu nome, também eu te guardarei do dia da grande tribulação, da grande provação, da grande tentação que virá sobre a face da terra. Aleluia, o Senhor está dizendo para a igreja, como você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, está escrito assim, e é esperar dos céus a seu Filho, a quem nos livra, a esperar do céu o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só, dois textos claríssimos dizendo, um dizendo que nós não passaremos e o outro dizendo em 1 Tessalonicenses que Jesus nos livrará desse dia da grande tribulação. Não faz o menor sentido, porque então eu vou levar uma vida de pecado e eu vou guardar como sinal para me converter quando o anticristo começar a reinar. Aleluia! E não será assim. A Bíblia diz, mas dada a sua palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá dos ares com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente transformados e seremos arrebatados e subiremos nas nuvens dos céus a encontrar com Cristo nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Oh, aleluia, Apocalipse deixa claro, nós não passaremos pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses deixa claro, nós não passaremos pela grande tribulação. E 1 Tessalonicenses 4, que eu acabei de dizer, está mostrando como será. O dia glorioso está chegando e eu estou cantando. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração, é tempo de real consagração. Jesus em breve vem dos céus, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Deus te abençoe, tenha fé.